Hoje, aqui no Centro Criteriano, vamos realizar uma videoconferência por meio do Skype com Hamilton de Holanda, com os alunos do 8º e 9º ano. Hamilton de Holanda, virtuoso, brilhante e único, são alguns dos adjetivos na vida deste músico, que contagia plateias em turnês por todo o mundo. Boa, também a pergunta do Igor. Gostaria de saber se o choro se aprende na escola. Chorinho. Se aprende na escola ou tem que ser pela rua mesmo, né? O que é o aprender o choro? Vou dizer para vocês. Antigamente não existia escola que ensinava choro, né? O choro ele é ensinado como se diz na forma oral, né? A gente aprendia um aprendia com o outro, aí um ensinava música, você perguntava disso para ouvir, tirava música de ouvido, né? E de uns 10 anos para cá, mais ou menos, começou a aparecer escolas de choro. Aí em Brasília, eu fui lá, e a escola de choro do mundo, né? Chama Escola Brasileira de Choro Rafael Abel. E depois dessa escola, o pessoal aumentar, inclusive uma escola muito bacana também, que é a Escola Fantástica, em outros lugares do Brasil já se ensina choro. Mas a verdade é o seguinte: você aprende, sabe sobre coisas, mas você aplica realmente nas rodas do choro. O choro tem essa coisa, as pessoas se encontram para praticar o prazer de fazer ali, fazer música, né? Isso que faz realmente a pessoa aprender, é entender esse espírito de que a música, ela
Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Muito boa essa pergunta. Estamos com problema, você está ouvindo? Estou ouvindo bem. Agora sim. Beleza. O Juan, da sétima dele, ele quer saber qual foi a primeira música que você tocou no seu bandolim. E se você pode tocar um pedacinho dela pra gente. Tá bom. Eu aprendi a tocar primeiro a escaleta. Não sei se vocês conhecem a escaleta. Para dizer essa mãe, tem um teclado para a gente tocar soprano, piano. Porque fala gosta de aconselhar. Eu juro, graças a Deus. Já. Não, esse modelo não. Tá assim. Espera que eu vou pegar para mostrar isso aí. Vai escalar agora. Não, me desculpa, fala de novo. Pô, vocês são muito espertos, vocês estão perguntando essas coisas, hein? Aqui, ó. Aí eu começo a fazer.
composições. Faço muita coisa no violão, mas também faço muita coisa no bandolim. Ótima pergunta. O violão é um parceirão para fazer música. Então, a diferença do bandolim de 10 e o bandolim de 8. Na verdade, eu sempre gostei muito de violão, sempre gostei muito de piano. E eu via aqueles caras tocando piano sozinho, tocando violão, fazendo a melodia, fazendo o ritmo, fazendo a harmonia, tudo ao mesmo tempo, eu ficava encantado com aquilo. E tinha vontade de que o bandolim também pudesse fazer. Aí comecei a estudar, fazer acorde no bandolim, tocando melodia junto, né? Só que eu senti que faltava uma notinha, uma corda um pouquinho mais grave, para deixar o instrumento um pouquinho maior. E aí pedi para um amigo fazer um bandolim de 10. Para vocês entenderem na prática o que isso significa, por exemplo, se eu toco uma melodia só, o bandolim de 8, ele normalmente faz a melodia do choro. Então, uma música do Pixinguinha, por exemplo, que é o Voo Pequeno. Aí a melodia dela é assim. Essa é basicamente a diferença. Para entender, né? Está ouvindo agora? Estou. Olha, o bandolim de 10 cordas, esse jeito de tocar fui eu que inventei. Esse jeito que eu mostrei agora, que eu misturo acorde com melodia e ritmo, foi eu que inventei. Mas o instrumento já tinha, na Itália, um cara que tinha feito, que é um cara chamado Rafael Galati, compositor. Aqui no Brasil, o Armandinho Macedo, lá da Bahia, toca numa guitarra de 5 cordas, que é a mesma afinação do bandolim de 10, que já tinham feito um bandolim de 10, mas especificamente esse instrumento, desse jeito que ele está sendo tocado, e que hoje em dia já muita gente já está fazendo parecido, fui eu que inventei sim. Qual show? Olha, difícil, viu? Pergunta difícil porque eu, graças a Deus, tenho tido belos conselhos por aí. E, na verdade, eu sempre me lembro do mais próximo, né? Mas é difícil dizer qual o show mais. É tão difícil isso, porque, na verdade, quando eu entro no palco, eu penso, esse vai ser o melhor show da minha vida. Todo dia eu venho pensando nisso, entendeu? Às vezes não é o melhor da minha vida, mas a maioria das vezes ele entra para aquele time dos melhores shows. Então, essa pergunta eu não vou te dar uma resposta certeira, porque realmente, quando eu entro, e tem uma outra coisa, quando eu vou em lugares diferentes assim que eu gosto, eu penso, vou entrar aqui, vou tocar para poder voltar nesse lugar de novo. Então, tenho aquele empenho de tocar com aquela emoção, sabe, concentrado, né, para tocar o melhor possível. Então, na verdade, sempre os últimos shows que são os mais próximos, que eu me lembro mais, são os que eu mais gosto. Olha, a rotina de estudo, na verdade, mudou muito, né? Porque hoje em dia, como eu faço muito show e viajo bastante, a
rotina ela fica um pouco em função dessas viagens, né? Se eu estou em casa, por exemplo, eu toco, sei lá, 2 horas por dia, né? Tem dia que eu toco mais, tem dia que eu toco menos, dia que às vezes eu nem quero um bandolim, porque tem família, tem filho, tem que cuidar das coisas de casa também, cuidar da carreira. Mas eu acho um bom tempo, assim, pelo menos umas 2 horinhas por dia, eu acho bom. Se eu tenho um show, eu tenho vários shows diferentes. Eu tenho um show solo, eu tenho um show com o Quinteiro, eu tenho um show com o Yamadu, eu tenho um show com o André Neymar. E aí cada show desse é um repertório diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um show que eu não toco muito tempo, eu não fico uma semana inteira, só naquele show, batendo aquele repertório para ficar embaixo do dedo. Mas assim, resumindo, acho que hoje em dia é entre 2, 3 horinhas por dia, para mim tá bom. Olha, o meu pai foi muito tranquilo, a relação dele foi tranquila, porque na verdade o meu pai ele não é profissional da música, mas ele é músico profissional na essência, ele tem aquela coisa do músico, né, na essência. Meu avô, o pai dele também era músico, meu irmão era músico também, meu tio era músico, mas a minha mãe ficou um pouco com medo, né? Hoje em dia mudou muito, mas talvez na minha época fosse um pouquinho mais difícil, porque as pessoas pensavam, não, ser músico é difícil, não sei se isso ainda tem hoje. Aí no Brasil, principalmente, eu falava assim, não, eu sou músico. Aí o cara me falava, mas você trabalha com ele, né? Quer dizer, a profissão de músico ainda tinha as pessoas me olhavam com um olhar um pouco estranho, assim, mas você tem tantas possibilidades, né? Você pode ser arranjador, você pode ser professor, você pode fazer um mestrado, você pode fazer show, você pode acompanhar cantor, você pode, sabe, ser compositor, tem tantas atividades que a vida de um músico tem dentro dela, que a minha mãe acabou perdendo o medo, mas logo depois ali muda, né? A mãe acaba ficando com orgulho, porque viu o filho fazendo as coisas, né? Saindo matéria no jornal, viajando e tal. Então mudou, mas no começo, a minha mãe teve um pouco de medo. Eu conheci mudar para outro show. O jazz apareceu mais tarde na minha vida. Eu realmente descobri que a música popular super desenvolvida é o jazz. O jazz realmente tem uma coisa diferente. E eu ouvi muito. Você fala do George Benson, eu não ouvi muito George Benson, não. Não me lembro se eu lembro de alguma música dele. Não, acho que não. Eu ouvi mais o Chick Corea, que é um pianista americano. Eu ouvi o Pat Metheny, que é um pianista americano também. Ouvi o Keith Jarrett. Ouvi bastante o mais. Isso foi os que eu mais ouvi, porque eu, na verdade, eu fiquei muito voltado para a coisa brasileira, do Hermeto Pascoal, porque o Hermeto inventou também um tipo de música com muita improvisação, como tem o jazz, mas com aquela raiz brasileira. Então eu sempre pendi mais para esse lado da música brasileira do que o jazz, apesar de adorar o jazz, adorar tudo. Então a minha influência, as minhas influências maiores são essas, né? Já falei do Hermeto, do Gilberto de Monte, o Jacó do Bandolim, que foi a primeira influência de bandolim, o Armandinho Macedo, que foi uma influência de bandolim também. O Chimbinha, né? Não tem como não falar do Chimbinha, aquela figura maravilhosa. E mais hoje em dia, talvez de uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, eu ouvi o Nascimento também, ouvi muita coisa do Nascimento. E por aí, música erudita, Vila Lobos, Debussy, ouvi muito Debussy. Acho que é isso, a gente tem que ouvir um pouco de tudo. Música tem tantas coisas boas, tanta gente fazendo música boa aí pelo mundo inteiro. É bom a gente ouvir para ter referência. E aí fazendo nossa música. Então hoje eu me considero
um músico brasileiro contemporâneo, faço essa mistura toda e faço uma música de hoje em dia, assim, muito baseada no choro, no jazz e no samba também. É isso. Não. É um mundo ficou pequeno, né? Você, em um segundo, você fala com uma pessoa do Japão. Eu, por exemplo, agora estou fazendo essa entrevista com vocês aí na Ceilândia. Parece que a gente está junto, né? Estou falando agora, mas vocês estão juntos agora. Então, a gente tem que aproveitar essa facilidade. Isso ajuda. Então, eu uso bastante. Tem uma pessoa que trabalha também só com isso também, para cuidar do site, para cuidar de divulgação, tá? Eu uso e recomendo. Internet a gente não pode ficar desligado, não. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai falava assim, filho, escuta o bandolim, aprende a tocar o instrumento, que assim você vai fazer mais amigo. Então, a música. Thank you.